Sejam bem-vindos ao Café com Pastores, um programa onde os nossos pastores da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, Alexandre Lessa e José Alex Barreto, irão responder as suas perguntas. E o nosso primeiro tema é arrependimento. E vamos à nossa primeira pergunta. Salomão cometeu idolatria no final da sua vida e não fala que ele se arrependeu. E que podemos concluir? E aí, pastor Alexandre, o que é que você imagina? Então, essa é uma pergunta interessante, porque realmente ao observar a vida de Salomão, a gente vê que a despeito dele ter sido abençoado com a sabedoria que ele pediu, aliás, é aquele pedido, né, pastor? Exatamente. Ao invés de escolher as riquezas, etc., ele pede por sabedoria. Uma questão interessantíssima é que a sabedoria, conforme ela é ensinada nos livros de Provérbios, ela é uma manifestação do próprio Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, Paulo vai falar isso escrevendo aos Coríntios. Então ali nós estamos, diante da sabedoria que está chamando, assim como a mulher adúltera chama nas praças, a sabedoria também está chamando o seu povo. Então ele foi usado por Deus para pedir sabedoria, para falar a respeito de Cristo, que é esta sabedoria que está lá em Provérbios. E eu creio que nós temos boas razões para supor que além da sabedoria, que ele foi salvo. Supor por quê? Porque realmente a Bíblia não deixa claro que Salomão foi salvo. Mas eu tenho razões que me levam a crer que ele assim o foi. Quais são elas? Primeiro, ele recebe um nome de Jedidias. Isso está lá no livro Samuel, segundo livro Samuel, capítulo número 12, versículo 25, que quer dizer amado de Yahvé. E olha só, Cíntia, Yahvé é o Deus da aliança, é o Deus do pacto. Quando você chega na sua Bíblia e vê Senhor em caixa alta, está diante do Deus da aliança. Ele é amado pelo Deus da aliança. E o nosso Deus não costuma entrar em pacto conosco e nos abandonar em esse pacto. Ele é cheio de dias, ele é amado por Deus. Então, veja que a atribuição desse nome já mostra que, sim, nós podemos supor que mesmo com as suas falhas, ele foi salvo no final da sua vida. Há também alguns argumentos que são mais fracos. Eu julgo assim serem mais fracos. Tem gente que fala, olha, Salomão, ele tem um local especial porque é mencionado na genealogia de Cristo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 7. Sim. Tudo bem, então pode ser que alguém que tenha sido mencionado ali necessariamente não tenha sido salvo. Precisa fazer um estudo a respeito disso, né? Mas não deixa de ser um argumento. Um outro argumento, porque Deus deixou ao encargo de Salomão a construção do templo. Então as pessoas vão, não, Deus não ia deixar que a construção do templo fosse feita por um ímpio. Então há essa argumentação que eu também considero que não é tão forte. Mas veja, os escritos de Salomão, atribuído também o livro de Eclesiastes para ele, mostra que ele vai trabalhar a questão da vaidade, ele vai mostrar ali que, a despeito das muitas riquezas que ele teve, das muitas mulheres, aquilo era vaidade. Então se expressa uma espécie de arrependimento, que é a questão da pergunta, né? Sim. Que ele realmente pode ter, no final da sua vida, olhado para tudo que ele fez, inclusive para os seus erros, e ter se arrependido das suas falhas. E neste livro, inclusive, ao final do livro, ele fala dessa prestação de contas que todos os homens terão que, diante de Deus, apresentar por ocasião da sua vida, no final da sua vida, o que corrobora com essa questão do arrependimento. Agora, para mim, a razão assim, mais forte, assim, um argumento mais forte. É prometido que o filho de Davi, Salomão, está no segundo livro de Samuel, capítulo número 7, dos versículos 12 a 15, receberia da parte de Deus misericórdia. Então eu acho que nestes versículos nós encontramos ali a base, é dito assim literalmente, minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante dele. Então Deus promete ali não tirar a sua misericórdia da vida de Salomão. Então eu creio que essa é uma afirmação direta e por estas razões eu penso que mesmo com a sua idolatria, aí deve ter casado com muitas mulheres, de ter tido uma vida degenerada em muitos aspectos, ele deve ter se arrependido por causa da graça e da aliança do Senhor.
Eu creio desta forma também. Inclusive, o seu argumento com relação a ser amado do Senhor, essa é uma expressão que o próprio Deus se refere a Cristo Jesus por ocasião do batismo, né? Sim. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E sendo Salomão um tipo de Cristo, aponta-nos ainda mais, né, que há evidências fortes para crermos que, de fato, ele se arrependeu e é um eleito do Senhor. Eu creio, Cíntia, que a pergunta que foi feita é uma excelente pergunta e que a resposta também é nesse sentido. Sim. Isso aí. Esse foi o Café com Pastores de hoje. Esperamos ter ajudado você. Se você quiser, no próximo episódio, enviar alguma pergunta, acesse o nosso Instagram ou mande pelo e-mail cafécompastores@ippissarreira.com. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e aguarde os próximos episódios. Até lá. Até mais. Deus te abençoe.